você tem uma proposta de Constituição para o Brasil, e a primeira pergunta que eu quero, eu já sei a resposta, mas eu quero que você diga para o espectador para a gente avançar em cima dela. Esse é um bom momento para o Brasil fazer uma Constituinte? Não é uma Constituinte, é uma Constituição. Ótima correção. Esse é um ótimo momento para o Brasil fazer uma Constituição? Uma nova Constituição? Absolutamente. Esse é o melhor momento para se falar sobre isso. Exatamente porque muitas pessoas, Paulo, estão adquirindo essa mesma consciência que eu e que você e que muitos que trabalham na política têm. Né? Qualquer deputado que você venha conversar, juiz que está ali no meio, fala assim, pô, essa Constituição não serve para mais nada, olha o que está acontecendo, olha o nosso sistema. Tá na mão há um consenso, sem dúvida nenhuma, a esse respeito. Há um consenso que já acabou essa Constituição. Isso aqui é verdade. E aí já tenho... Então, quem é que vai fazer esse debate? Eu não quero que os constituintes, os deputados, façam esse debate. Eu não gostaria que os juízes fizessem esse debate. Essa é a minha próxima pergunta. Quem faz o debate? A sociedade tem que fazer esse debate. E a sociedade está pronta para fazer esse debate? Não sou eu para julgar. Aí é que entra meu lado do mais liberal que o seu, Paulo. Você está dizendo que... Eu não estou fazendo juiz, não. Eu estou fazendo perguntas aqui. Então, eu sei, mas é exatamente essa pergunta que todo mundo da esquerda fala. Mas a sociedade não está pronta. O meu medo é no sentido oposto. O meu medo é no sentido oposto. O meu medo... Eu sei, eu entendi. A gente assume pontos aqui para a gente ter um debate. Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte. A sociedade nunca está pronta para nada. Isso não impede que ela se prontifique considerando o desafio. Essa é a verdade. É o seguinte, o desafio é esse. O desafio é que a gente está num Estado de direito que não é mais Estado de direito. Nós não temos nada de democracia, nós não temos nada de Estado de direito, nós temos arbitrariedades cometidos por alguns poderes, volta e meia, em torno do STF, em torno dos juízes, isso é um ponto passivo, todo mundo concorda, até eles próprios, eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm consciência plena do que eles estão fazendo, os deputados têm consciência plena, o executivo tem consciência plena, e uma grande parcela da população tem essa consciência também. Então, o que acontece? As instituições que vêm para preservar exatamente o Estado de Direito, e dentro desse contexto do Estado de Direito, permitir que hajam validações democráticas, essas validações democráticas estão se tornando proxy, ou seja, através das eleições, você não consegue mais afetar a agenda. Através das eleições, você não vai ser mais representado, porque o teu representante não tem poder nenhum, a não ser dizer, olha, temos uma democracia, olha, fui eleito. Só que o poder efetivo de fazer mudança é praticamente zero, porque já foi bypassed, já foi atropelado, já está sendo dirigido por grupos que se apoderaram de todo o sistema, se avogaram a interpretação de como esse sistema tem que ser regido, e só eles têm o poder de como definir o que é o certo, o que é errado, qual que é a legislação que está faltando, qual que foi em excesso, enfim, isso que é um grande problema. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão um caos, e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição, ou acessando www.findamerica.com. Então, eu quero especificamente endereçar esse problema, mas antes eu quero perguntar o seguinte para você, porque eu não quero você deixar isso aí tão longe, porque você falou de uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Para você fazer a Constituição Americana, e você falou isso agora, logo no início da nossa entrevista, você falou, a sociedade já estava pronta, a sociedade teve havia um consenso social, e a sociedade teve uma discussão. Bom, primeiro você vem do Artigos da Confederação falhados, onde você exageraram na dose, deram poder de menos para o Estado funcionar. Aí depois você parte para a Constituição americana e com uma discussão feita por constituintes, que talvez seja um momento onde você tenha mais pessoas iluminadas sentando juntas, discutindo, todas compartilhando, claro, com uma quebraria de pau danada, muita divergência, mas todas compartilhando pelo menos de um ponto em comum e uma visão de sociedade. E aí você formulou a Constituição Americana, ainda incompleta, sem a Carta dos Direitos, né, sem o Bill of Rights, você formula uma Constituição e passa
anos em discussão para a ratificação dessa Constituição, anos de discussão, inclusive com publicações, na época do que você tinha de melhor forma de comunicação com a população, que eram publicações de artigos nos jornais explicando por que a Constituição deve ser assim, por que a Constituição não deve ser assim. Eu estou me referindo aos Federalist Papers. Então, uma grande discussão social que culmina num documento ainda incompleto, carente do Bill of Rights, sem o qual a sociedade americana não funcionaria. Como é o documento mais de regimento de uma nação mais duradouro até hoje, né? Então eu tendo a utilizá-lo como modelo, até porque eu acho que funciona muito bem. Eu acho que foi um momento ali de inspiração da humanidade fantástico, tanto que todo mundo tentou copiar depois disso de uma forma ou de outra. Inclusive a gente no Brasil mandando a tua família embora e fazendo uma bagunça danada por aqui. Mas, de um modo geral, a minha pergunta nesse sentido é: quem seriam? A sociedade teve essa discussão em algum momento e passaria a ter em algum momento na sua ideia de mundo ideal, e depois, quem seriam os nossos, aqui se chamam de framers da Constituição, quem seriam os nossos framers? Ora no Congresso tem você, no Congresso atual, de pessoas que eu gostaria discutindo a Constituição, uma Constituição, tem você e mais uma meia dúzia que cabe na mão. Então, quem seriam essas pessoas? A cargo de quem ficariam essa Constituição? Porque o 88 aconteceu como consequência de uma sociedade ressentida e querendo um outro modelo de país que está dando muito errado, né? 88 foi bem a propósito das forças que estavam presentes ali, que eram todas de esquerda, e condenaram somente o nazismo, e não condenaram o comunismo. Então, fizeram ali já tiveram um viés também ideológico ali, que nos privou de uma série de problemas aí nesse período de formação de país. Lembrando, o país, em 88, estava caindo a sua cortina de ferro, menos saindo ali de um contexto de alta intervenção de Estado. Estava caindo a cortina de ferro que existia lá em Berlim, na Alemanha, etc. Então, foi uma infelicidade de ter feito muito rápido essa Constituição em 88 e não feito em 90, que já teria sido uma Constituição completamente diferente, certamente teríamos privado aí dos problemas dos últimos 30 anos, boa parte desses problemas, mas enfim. Agora nós vemos o custo que é uma Constituição errada. Passamos 30 anos em instabilidade política, em uma série de desequilíbrios fiscais, problemas sociais e sociológicos de tudo quanto é natureza, em função da sociedade estar sempre esperando alguma coisa do Estado e tendo que apadrinhar populistas em função disso. Então, essa que é a dinâmica que nós tivemos nos últimos 30 anos. Um fracasso, né, uma instabilidade muito grande. Bom, enfim, temos ainda esse mesmo problema, não vai mudar com qualquer ciclo eleitoral diferente. Vamos eleger agora uma grande bancada. O problema de jogo é o mesmo. É por isso que eu insisto em não personificar essas questões. Mas, enfim, eu vou responder a tua pergunta. Quem que faria uma Constituição nova? Devemos jogar para a sociedade, fazer cada um faz uma, ou já devemos propor alguma coisa? Então, eu já tomei a liberdade de propor. Eu fiz isso com meu gabinete, peguei a Renata Tavares, que é a minha chefe de gabinete, professora constitucional, esqueci quantos anos, mas chefe, trabalha no Legislativo há 12 anos, 15 anos, direto, no sistema, em um contexto altamente competitivo. Tem o Jones Val, também, que é assessor parlamentar do Senado, então tem a Câmara e Senado aqui fazendo um texto constitucional. Depois pegamos o Mário Jorge, que é um juiz, que define toda uma reforma ali do judiciário brasileiro. Temos o empresário Tom Martins, que veio para fazer toda essa parte não sei, ele é também advogado, mas ele é um empresário, então ele contribuiu muito ali, não só em todo o processo de pedir uma nova, ele mesmo estava pedindo isso para a gente fazer, então muita parte dessa minha iniciativa vem dele também. Então, e eu estou dando aqui só um norte analítico de perspectiva do mundo. Então, esse Mas documento, aí você pegou essa Constituição que você propôs... Só para você entender, a proposta que a gente está fazendo, ela serviria para resgatar todos esses países que hoje estão à mercê do globalismo. Eles não estão adequados nos seus sistemas. Eu estou fazendo aqui uma afirmação sem nenhuma humildade. Eu estou dizendo que a maioria dos sistemas políticos do mundo hoje
não estão adequados a o que está vindo por aí. O controle globalista é muito mais forte, muito mais bem organizado e não depende dos sistemas políticos. É isso, dos símbolos, das bandeiras, da língua, não depende disso. Eles podem atropelar, você pode... Isso que eles fazem isso que, vamos cancelar fulano, cicrano, puxa vida, a sociedade entra na novela, mas eles já estão ganhando de uma maneira muito mais ampla, com uma agenda, do controle da agenda. É isso que é importante, a gente entender como é que funciona essa pressão, né, que muitas vezes a gente não vê, é invisível, mas passa lá, tem vários jabutis embutidos em praticamente quase toda a legislação que a gente aprova, muitos vêm desses jabutis. Dá um exemplo para as pessoas ouvirem. Eu não quero expor absolutamente ninguém, mas eu tento votar quando eu vejo alguma coisa, ou me pontuam, olha, tal artigo, tal coisa ali, olha, é um arranjo lá que fizeram e tal, eu já não quero apontar isso aqui. Não é a seara do momento, tá? No entanto, posso pegue outros deputados e pergunte se tem jabutis aí embutidos nas legislaturas. E quem coloca os jabutis? Muitas vezes os partidos, os juízes, todos os grupos, os lobbies, os grupos de interesse, segmentos da sociedade. Mas em termos de influência globalista. Não é aberto, não é um sistema, não é assim, um telefone vermelho, fala lá, olha, agora bota nessa... Não é isso. Tem vários grupos que agem no sistema político. O sistema político é uma esponja, cheia de buraquinhos e é influenciável. Agora, tem grupos políticos que dominam manchas maiores dessa esponja e conseguem mobilizar com mais efetividade. Então, esses grupos políticos e econômicos, muitas vezes embutem, criam mobilizações sociais, criam na mídia, eles criam divulgação de temas que vai ser votado para criar uma certa consciência, olha e tal, olha a crise disso, a crise daquilo, precisamos de legislação para isso, eles fazem lá uma legislação que muitas vezes é contra a sociedade, a favor do Estado, da burocracia e, claro, dos grupos de interesse que servem ao Estado, que vão sair beneficiados dessa burocracia nova. Enfim. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão caos e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição ou acessando www.ofimdaamerica.com. E como é que é a sua Constituição? Eu quero entrar em detalhes aqui específicos para levar aqui a quem está assistindo a conclusões precipitadas. Mas eu queria saber como é assim, o esqueleto, a espinha dorsal da tua Constituição e como é que ela difere da atual. Eu chamo aqui tua Constituição, mas a tua proposta. O ponto principal dela, ela tem 7 poderes. O ponto principal é que um desses poderes chama-se soberania popular. E esse poder de soberania popular nós já poderíamos ter na Constituição de 88. Mesmo nessa porcaria dessa Constituição de 88, nós já poderíamos adotar a soberania popular, iniciativa popular. Você conhece muito bem, você está nos Estados Unidos. Iniciativa popular, referendo, recall de mandato, fazer eleição de retenção, retention election, tudo isso nós já poderíamos estar fazendo no Brasil também, mas nós não fazemos. Os grupos não deixam, os cartéis partidários não deixam, grupos de interesse econômicos não deixam. Então, o sistema ele é comandado, ele é blindado do que a população quer. O que a população é permitida? A eleger para o legislativo e para o executivo e acabou. E o sistema... Para o legislativo, mesmo assim, mais ou menos, né? Hoje, nós só podemos eleger para legislativo e executivo e ponto final. No entanto... Para o legislativo a gente elege, mas não elege, né? Porque a gente vota nos caras que acabam não indo aí para ele. Ponto aqui, fazendo o ponto anterior. Se nós elegemos ao legislativo e ao executivo, e eu acabei de mencionar que o poder efetivo do legislativo e do executivo já está dominado. Então, nós eleger a porta de entrada já é uma porta controlada, não é uma esponja. Nós temos aqui um grande monolito, um bloco de cimento, em que a população só pode afetar ali, abrir uma portinhola, talvez, nesse bloco, e falar, não, eu quero isso, tá bom, bota os seus representantes lá dentro, eles não podem fazer nada, porque, de fato, é um bloco de cimento, e a população fica ali, duvidando, não sabendo o que está acontecendo lá dentro. Então, temos que abrir o sistema. A soberania popular faz isso. Ela dá amplitude da população, fazer iniciativa popular,
de fazer revogação de mandato, de colocar ou referendar as nomeações. Muitos dos poderes que nós temos agindo contra a população, que fazem normas, taxas, multas, são poderes não eleitos, são pessoas nomeadas. E como é que você faz quando um desses está agindo de uma forma, de certa maneira, não republicana? Aqui vamos usar o termo republicano por falta do termo monárquico, mas vamos aqui falar de uma forma não republicana. Então, o que acontece? O que você faz? Nada. Você reclama para o teu deputado, você reclama para o executivo que nomeou aquele poder. Muitas vezes esses estão blindados, eles não conseguem tirar esses poderes nomeados ou das agências reguladoras, isso em todos os níveis, tá? Federal, municipal, estadual, enfim. Então, esse é um dos grandes centros. Então, o que acontece com os outros 6? Os outros 6, eles diversificam e dão amplitude e dão os freios e contrapesos que a gente perdeu. O nosso sistema não tem freios e contrapesos. Com um poder só, com o comando dos recursos orçamentários, das tributações e tal, com esse comando centralizado, você consegue comprar os outros poderes. Então é muito fácil de você cooptar os poderes políticos no sistema atual. Quando você adota um sistema mais que separa melhor os poderes e nomeia, você cria poderes efetivos em outras áreas, um desses a soberania popular, você elimina essa possibilidade de gerar uma ditadura. É isso. Então, quando você tem mais freios e contrapesos, separação de poderes, e você tem soberania popular com alta interferência no sistema mais aberto, você vai ter exatamente o que a gente precisa para combater o globalismo no século XXI. Quando você não tem isso, você tem um poder centralizado, comandado por poucos, corruptíveis. Então, imagine, é muito fácil hoje. Imagina o seguinte, não estou querendo afirmar que isso aconteceu, mas imagine você, Paulo, acho que você consegue imaginar algumas pessoas que têm $1 bilhão aí. Não consegue? Não consegue? Você consegue imaginar a pessoa que tem centenas de bilhão de dólares, certo? Agora, você imagina se ele resolve, com $1 bi, que hoje é 500 bi de reais, resolver comprar o judiciário brasileiro. É fácil? É difícil? Ou comprar, então, o Congresso Nacional? É fácil? É difícil? Eu acho que é relativamente fácil. E é um custo relativamente baixo para não só pessoas, como regime, né? Eu me lembro de ter entrevistado... Não, mas então você imagina, olha a concentração, quando a concentração de poder... Não, mas eu entrevistei uma... Você consegue controlar 4 trilhões de orçamento federal. É isso. Então, com $1 bi, $2 bi você controla 4 trilhões. É isso. Essa que a troca vale a pena. Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platform.